Mateus capítulo 8, versículo 18 a seguir. O título na minha Bíblia é Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Esse texto também está lá em Lucas, no capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus responde: as raposas têm seus covis e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro discípulo disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus respondeu: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Amém, queridos? Eu quero chamar a sua atenção para o título que eu disse para você aqui. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. É interessante que isso não é hoje, isso sempre foi assim. Às vezes a gente acha, né, que algumas coisas só estão acontecendo hoje, nesses tempos, nessa geração. De fato, tem coisa que cada dia nos surpreende, né? Tem coisa que acontece que a gente fica assim, surpreso. Mas muitas coisas acontecem desde que o mundo é mundo, né? Muitas coisas acontecem, já aconteciam há 1000 anos, há 2000 anos, aconteciam no Antigo Testamento, aconteceu no Novo Testamento e acontece hoje nos nossos dias. E uma das coisas que sempre aconteceu e que continua acontecendo é o número de pessoas que estão ao redor de Jesus, que se aproximam de Jesus, que até gostam de Jesus e acham agradável a companhia de Jesus, acham agradável a voz de Jesus, acham agradável os ensinamentos de Jesus, mas estão simplesmente próximos, ao redor. Mas não existe de fato um compromisso. Isso sempre aconteceu. Hoje a gente vê de uma forma mais exacerbada, porque a gente tem as redes sociais. Então a gente tem a rede social, a gente tem a tecnologia, e aí as pessoas se revelam mais, se mostram mais, e a gente consegue ver um número maior de pessoas fazendo isso. Pessoas que falam de Jesus, falam de Deus, dizem, muitos professam mesmo a fé. Dizem assim: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, o meu pastor é fulano de tal, a minha igreja é tal. Porém, é tudo da boca para fora. A pessoa gosta, eu conheço pessoas que gostam da igreja, que gostam dos pastores. E eu não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja de uma forma geral. Tem muita gente que ama determinada igreja, ama determinado pastor, tem aquele carinho pelos irmãos, acha lindo o culto, acha lindo estar na igreja. Quando vem para a igreja, quando está na igreja, se sente renovado, se sente feliz, chora, se sente bem, a palavra toca o coração, mas fica só nisso. E na época de Jesus, esse texto aqui, eu meditando durante essa semana, e Deus falou comigo sobre isso, que na época de Jesus não era diferente. Jesus vivia cercado de pessoas. Jesus, para ele ter um momento de solidão, um momento sozinho com Deus, o seu momento de intimidade, ele tinha que se esforçar muito. Ele tinha que acordar muito cedo para ir ao monte e orar. Ele tinha que muitas vezes dar o jeito ali de se esconder para ter o seu momento com Deus. Ele tinha que dar um jeito para ficar só com os discípulos, porque o tempo todo as pessoas queriam estar perto dele. Era bom estar perto de Jesus. Era bom ouvir a voz de Jesus. Era bom ver Jesus fazendo milagres, maravilhas. Quem não quer? Quem não quer ver milagre? Quem não quer ver as coisas extraordinárias acontecendo? Então Jesus, por onde ele ia, e a Bíblia toda fala sobre isso, e principalmente os 4 evangelhos. Tantas histórias, e Jesus passando por tal lugar, uma grande multidão lhe seguia. Por onde ele passava, sempre tinha gente ao redor, perto dele, gente que se aproximava. Mas Jesus viu que muita gente estava perto dele, mas nem todos tinham de fato compromisso. Estar perto não significa ter compromisso. Gostar não significa ter compromisso. Se sentir bem não significa ter compromisso. Você pode gostar, se sentir bem, até respeitar, até amar, mas assumir o compromisso é que é a grande questão. Quando você está lá no mundo, eu nunca vivi no mundo, né? Já nasci na igreja, já cresci na igreja,
tive meus momentos ali de crise na minha adolescência, mas nunca saí da igreja. Mas todas as pessoas que vêm do mundo para Jesus, que aceitam Jesus, e eu sei que muitos aqui vão se identificar com isso, quando você era do mundo, você achava um monte de coisa normal. Você achava normal. E quando você vem para Jesus, você começa a olhar e dizer, meu Deus, que coisa estranha, que coisa esquisita, como é que essa pessoa pode fazer isso, como é que pode viver assim? Então, por exemplo, uma coisa muito normal no mundo, naqueles que não têm compromisso com Deus, é muito normal as pessoas se juntarem. Ao invés de casar, eu gostei de você, então vamos morar junto? Pronto. Isso é a coisa mais normal que existe. Para nós cristãos, isso é uma coisa assim absurda, porque nós sabemos que o cristão, ele precisa ter o compromisso do casamento. A Bíblia fala sobre isso. Então, para nós sabemos que, poxa, isso aí é um absurdo. É normal lá fora. Mas na igreja a gente já vê isso. Não é normal, porque o normal é casar. E aí, às vezes, eu fico até conversando com o pastor sobre isso, que é interessante, né? Hoje, principalmente nesse tempo, é assim. As pessoas vão morar juntas, as pessoas começam a constituir família, começam a ter filho, mas quando fala em casamento, diz, não, precisamos pensar mais. Já tem filho, já mora junto, mas assim, casar, eu não sei. Existe o gostar, existe muitas vezes o amor, mas falta o quê? Compromisso. Eu gosto muito de assistir essas perícias criminais. Até o pastor diz, eu não entendo como você gosta dessas coisas. Eu gosto de assistir júri popular, eu gosto de assistir, quando tem algum caso de repercussão, eu gosto de ouvir os juízes falando sobre, os advogados falando sobre, eu gosto de ouvir os promotores falando sobre, esses documentários de investigação, isso aí tudo eu gosto muito de assistir. E tem uma perita, hoje parece que ela está aposentada, eu estava assistindo um documentário, onde ela falou essa frase, ela é uma senhora que já tem filhos, netos, e uma mulher muito correta na sua conduta, na sua postura, e ela disse assim, o que nós vemos nessa geração é a falta de comprometimento. Então as pessoas se juntam, olha, eu nem sei se ela tem algum tipo de fé, de religião, nem sei, mas eu achei tão profundo que ela falou. Ela disse, é uma geração que é assim, gostei de você, então vamos morar junto, começa a ter filho, mas não tem nenhuma estrutura para isso, não se conhece de fato, e aí começa a haver uma série de problemas, porque ela disse, para mim falta essa palavra, comprometimento. E é o que a gente vê de uma forma geral. As pessoas querem vir para a igreja, elas querem cantar louvores, elas querem ouvir uma palavra que toque o coração. Elas querem receber a oração. É difícil uma pessoa não querer uma oração. Muito difícil. Alguém que você chega e diga, olha, eu quero orar por você. Lógico, a maioria. Tem alguns, eu sei que toda regra tem exceção. Mas as pessoas gostam. As coisas de Deus, elas são atrativas. Quem não quer ouvir uma palavra e sair ali com o seu fardo aliviado? Quem não quer ouvir uma palavra e sentir a presença de Deus? Quem não quer cantar um louvor? A música, por si só, ela já tem um poder imenso. Ela tem um poder, inclusive, terapêutico. Imagine um louvor, uma adoração que tem a questão espiritual. Que quando existe a adoração, a libertação, a cura. Então, quem não quer? Agora, quando fala do compromisso, não é todo mundo que consegue abraçar, não é todo mundo que quer. É por isso que às vezes tem muita gente que vem para a igreja, e eu volto a dizer, não estou falando da nossa igreja, estou falando do geral. Frequenta a igreja, mas quando diz assim, quer aceitar Jesus? Quer fazer um compromisso com Deus? Não, agora não. Aceite Jesus, se prepare para o batismo. Alguns ficam na igreja anos e anos, nunca se batizam, porque sabe que o batismo é um compromisso. Não acontece isso agora, sempre aconteceu. Quando eu estava lendo esse texto, Jesus viu muita gente perto dele. Ainda hoje, nos nossos dias, muita gente está perto de Jesus. Mas isso não significa nada. Não é estar perto de Jesus que vai te levar para o céu, mas é o teu compromisso com Ele. Não é gostar de Jesus, não é dizer Deus está no meu coração. Não é dizer, eu tenho Jesus e eu amo Jesus, mas é o que você faz por Ele. E aí vem uma questão que eu gostaria de meditar com os irmãos. Volte para o texto, por favor. Olha o que ele diz aqui, Mateus 8:18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, o que é que ele fez quando ele viu que tinha muita gente? Ordenou que passassem
para a outra margem, que passassem para o outro lado. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Vocês estão aqui perto de mim, vocês gostam de mim, mas eu preciso que vocês passem para um outro nível. Vamos ver se vocês estão dispostos a atravessar o rio. Vamos ver se vocês estão dispostos a passar para o outro lado. Isso aqui exigia um certo sacrifício. Você está de um lado do rio, ou do lado do mar, ou do lado da praia, ou do lado da lagoa. Para você atravessar, você vai ter que empreender algum tipo de força, algum tipo de compromisso, de responsabilidade. Você vai ter que fazer alguma coisa que vai te custar. Nem que seja contratar um barco para você atravessar. Nem que você não queira ir nadando, mas você vai ter que contratar. Vai empreender força. Muitas vezes vai lhe custar algo, materialmente falando. Jesus está dizendo, eu quero ver se vocês estão dispostos a ir um pouquinho mais além, a passar de nível, passar para o outro lado, a ter um esforço maior, a ter um compromisso. Até que ponto, irmãos, essa multidão que seguia Jesus e as multidões que se aproximam de Jesus hoje, até que ponto elas estão dispostas a abrir mão de algo por Jesus? Muita gente deixa Jesus por algo. Muita gente deixa Jesus por tudo que você imaginar. Tem gente que deixa Jesus por emprego, tem gente que deixa Jesus por relacionamento, seja homem, mulher. Tem gente que deixa Jesus para ir atrás dos seus sonhos, seus desejos, sua felicidade. Essa semana, eu até conversando com o pastor, porque a gente sempre conversa dessas coisas da palavra. Eu disse, interessante que Jesus, em momento algum, ele disse que vai para o céu quem buscar a felicidade, quem buscar realizar os seus desejos. Não. Foi o contrário, ele disse que quem quiser ganhar a sua vida vai ter que perder, vai ter que abrir mão. Então, muitas vezes, o mesmo Jesus que disse que quer nos dar alegria completa, plena, que quer que a gente tenha o melhor, isso é tudo verdade. Só que vai ter momento que a gente vai precisar abrir mão, inclusive de coisas que fariam bem ao nosso ego, que fariam bem à nossa carne. Sonhos, eu até brinco, alguns sonhos precisam morrer. Tem sonho que precisa morrer porque são sonhos que não exaltam o Senhor. São sonhos que agradam você, que iam ser maravilhosos para você, mas não para com a tua aliança, o teu compromisso com Deus. Então, você precisa pesar na balança. Até que ponto eu amo Jesus mesmo? Eu estou disposto a segui-lo. Quando Jesus disse, eu quero que vocês passem para o outro lado, ele está colocando à prova. É o que diz aqui na minha Bíblia, no título. Jesus coloca à prova aqueles que queriam segui-lo. O que é que ele está dizendo? Que aquela multidão não seguia ele. Elas estavam perto, elas se aproximaram, elas gostavam de estar ali, mas elas não tinham compromisso. Então ele fez a provinha. Vamos ver se vocês de fato querem me seguir ou se vocês estão aqui por alguma razão que seja algo mais simples, mais superficial. Então Jesus queria ver até que ponto vocês estão dispostos a me seguir. E todas essas perguntas que seguem aqui, os dois casos, que são casos até radicais quando a gente lê. Um diz assim, olha, eu quero seguir o Senhor. E Jesus diz, olha, eu não tenho nem onde dormir. Será que Jesus não tinha onde dormir? Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que a vida com ele não é uma vida de estabilidade. Não é. Vai vir problema, vai vir dificuldade. Você não sabe. É aquela coisa, vai um passo de cada vez. Não pense que vai vir para Jesus e todos os problemas vão acabar. Não é isso. É uma vida que a gente está na mão do Senhor. É como a palavra diz, aquele que o vento sopra e a gente só ouve a voz do vento, mas a gente não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Assim é quem é guiado pelo Senhor. Não é uma vida, eita, está tudo bem. Estabilidade, né? Essa palavra que todo mundo tanto quer, tanto procura. O ser humano tanto quer. Eu quero estabilidade no trabalho, na vida, eu quero que fique a vida. E não tem. Enquanto a gente estiver aqui na terra, não tem. Porque as coisas nos surpreendem. Olha aí, gente que tinha trabalho estável, mas aí vem a pandemia e desestabiliza todo mundo. Os planos, os projetos, tanta coisa. Porque ninguém tem estabilidade de nada, da vida de nada. Então Jesus está dizendo, venha, mas é o seguinte, a minha vida é assim, ó, é essa correria que você está vendo. Jesus aqui coloca a prova, será que eles querem mesmo me seguir? E irmãos, essa é uma pergunta para nós também. Até que ponto nós estamos dispostos a seguir Jesus? Será que a gente está disposto a abrir mão de certas coisas? Ou será que a gente só serve a Jesus enquanto Ele estiver nos dando as coisas? Porque tem gente que é assim, eu estou na igreja porque Deus está me abençoando. Eu estou na igreja porque Jesus me curou, porque as portas estão se abrindo. Mas a pergunta é, você está disposto também a perder? Você está disposto também a ver alguma porta se fechando?
Ou se você perdeu o emprego, você também deixa Jesus? Jesus está aqui provando, Ele está colocando a prova. Será que você está disposto mesmo? Abre mão. E eu nem vou muito longe. A gente fala dessa questão de trabalho, de relacionamento. Não. Às vezes são coisas do pecado, são coisas da carne, obras da carne. Tem gente, você sabia que tem gente que não consegue se converter, não decide assumir um compromisso com Deus por causa de um cigarro, por causa de uma bebida, por causa de festa, por causa de mulher, por causa de homem, por causa de farra. Tem gente que é por causa de uma roupa. Eu não vou ser crente porque aí eu vou deixar de usar minhas roupas de piriguete. Ou seja, veja onde Jesus está na vida de uma pessoa dessa. Porque se eu não assumo um compromisso com Deus porque eu prefiro usar uma roupa que desagrada a Deus, então de fato eu não amo esse Deus e eu não estou disposta a nada. E é lógico, fazendo aquela continha fácil, é lógico que eu não vou entrar no céu dessa forma. Porque só vai entrar no céu quem entrar pela porta estreita. Quem perder, quem abrir mão. Tem um amigo que ele ainda tá vivo. Hoje é um senhor, né? Mas quando eu era adolescente, e era um amigo muito engraçado, ele era afastado da igreja, mas tinha relacionamento com todo mundo ali da igreja onde a gente congregava, e ele era muito engraçado. E aí a gente falando, rapaz, você é um jovem, tem que voltar para Jesus. Aí ele olhou para mim uma vez assim, e ele estava com uma lata de cerveja. Aí ele disse assim, Meli, o pecado é bom demais. É por isso que eu não consigo, porque o pecado é bom demais. Irmãos, a carne adora pecar. O pecado é a paixão da carne mesmo. A carne ama tudo que Deus odeia. Tudo que leva para o inferno, a carne ama. A carne ama mentir. A carne ama fofocar. A carne ama fazer tudo que desagrada a Deus. E a Bíblia diz isso. A carne gosta daquilo que desagrada a Deus. É por isso que essa luta constante entre a carne e o espírito. Só que aqueles que assumem o compromisso com Deus, eles decidem que eles vão dar ouvidos ao Espírito. Que eles vão fazer, olha o que Paulo diz, façam morrer a vossa carne. Ele não está falando fisicamente, mate sua carne. Mas ele está dizendo, faça morrer essa natureza de paixão carnal. Crucifique essa carne. Ele diz, nós já estamos com a nossa carne crucificada. Então o pecado não nos domina mais. Nós não vivemos em santidade porque nós não gostamos do pecado. Não, o pecado sempre vai ser atrativo. O pecado sempre vai ser, olha, saboroso. Naquele momento que você comete o pecado, que delícia. Mas o pecado vai gerar morte. E não só morte física, mas a morte espiritual, que é a pior. A condenação eterna. Então, compromisso com Deus significa que eu vou ter que abrir mão de coisas que minha carne gosta muito. Não, eu preciso ser feliz, haja o que houver. Toda pessoa que quer ser feliz a qualquer custo, não vai morar no céu. Eu lhe provo na Bíblia. Porque é impossível você satisfazer todos os seus desejos e você ir morar no céu. É impossível. Porque a sua carne vai desejar coisas que são contrárias à vontade de Deus. Então vai morar no céu quem abre mão. Vai entrar no céu quem abre mão de certos prazeres. O nome já está dizendo, né, irmãos? Prazer. É bom, não é ruim. Prazer é algo que dá prazer, dá alegria. Mesmo que seja passageira, momentânea, mas dá. Mas não é esse caminho que vai nos conduzir ao céu. O caminho que vai nos conduzir ao céu é abrir mão de tudo aquilo que desagrada a Deus. Seja o que for. Seja o pecado, seja relacionamentos que não nos levam a nada. Seja determinadas oportunidades que vão nos afastar de Deus. É muito bom para a minha profissão, mas vai me afastar do Senhor? Então não é bom. Nós precisamos estar dispostos a ir para o outro lado, atravessar a margem, ir para outra margem, ir para outro nível. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, eu lembro de uma frase um ensinamento muito lindo do Dr. Myles Munroe, quando nós tivemos a honra de ouvi-lo pregar lá na Slavec. Ele disse assim, quando você se entrega ao reino, quando você se entrega a Jesus, Ele cuida do resto. Você se entrega a Jesus, quando Jesus diz assim, olha, primeiro você vai buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas, significa que Ele vai realizar teus sonhos, Ele vai abrir as portas que você precisa
Não é aquelas que você quer, que o teu coração e tua carne, mas é aquela que você precisa e que vai te fazer prosperar, que vai te fazer crescer, que vai trazer a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade. Então, quando você busca o reino de Deus, quando você faz o que agrada o Senhor, não se preocupe, Deus vai cuidar do resto. Ele vai te abençoar. A vida com Deus não é uma vida infeliz, não é uma vida de tristeza, não. Agora, é uma vida de abnegação. É uma vida onde a gente vai precisar dizer não para o nosso eu, não para a nossa carne. Não tem evangelho sem cruz, amados, não tem. Então Jesus está dizendo, estão comigo aqui, vocês gostam de mim, maravilha. Mas se aproximar, estar perto, gostar, estar ao redor, não é suficiente. A vida com Deus exige compromisso. É por isso que essa história de viver junto, união estável, é meu namorado, pode ter tudo, menos compromisso. Casamento é, acima de tudo, compromisso. Compromisso, é uma aliança. Está lá, está determinado. Se tiver uma separação, os danos são terríveis, porque teve compromisso. Muita gente não quer casar porque já está pensando em separar, você sabia disso? Muita gente, não vou casar porque vai que eu separe, vai ser problema na justiça, blá, blá, porque já casa, já junta sem o compromisso. Amor sem compromisso não é nada. É um amor de palha, é um amor que não serve. O amor verdadeiro exige compromisso. Olha o que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira tal que Ele fez o quê? Só amou e disse, gente, vocês são lindos, vocês são minha imagem e semelhança. Não, Ele pegou o melhor que Ele tinha e deu. Ele enviou Jesus para quê? Para morrer e nos salvar. Isso é prova de amor. Amor tem entrega, sacrifício e compromisso. Então eu não posso servir a Deus e não perder. Não, eu não vou deixar minhas baladinhas, eu não vou deixar os meus vícios, eu não vou deixar minhas amizades erradas, não vou deixar minhas roupinhas sensuais, sexys que desagradam a Deus. Não. Jesus, compromisso com Jesus, exige abrir mão. Tem que abrir mão, sim. Tem que abrir mão das palavras que são inconvenientes. A Bíblia fala do palavrear torpe. O pastor já contou aqui várias vezes, né? O pastor foi atleta durante muitos anos e no meio dos atletas, falar palavrão é a coisa mais natural do mundo. E aí você vem para Jesus e é o que aconteceu lá com o profeta Isaías. O anjo vem, toca na sua boca e santifica a sua boca, para que aquelas palavras torpes não estejam mais na sua boca, porque agora você é santificado. Então a gente abre mão. Tem hora que a gente quer fazer xingar, dizer, mandar um monte de gente para determinados lugares nunca explorados. A gente tem vontade, mas o que é que a gente faz? Por amor a Jesus e por causa do compromisso, a gente tem o tal do domínio próprio. A gente segura porque mais importante é a nossa salvação, mais importante é o nosso compromisso, mais importante é o céu. E eu lhe garanto que se você entender a importância do compromisso e você assumir de fato um compromisso com Deus, disser, não, eu vou servir o Senhor. O que é que eu tenho que abrir mão? Tenho que abrir mão de determinadas amizades, do meu palavreado, do meu jeito. Tem gente que é assim, eu sou assim mesmo. Tá, mas o teu jeito é pecado ou não? Deus se agrada do teu jeito ou não? Porque se Deus se agrada do seu jeito, ótimo. Agora, se o seu jeito é um jeito de alguém que não serve a Deus, você tem que mudar. Tem que mudar. Tem que abrir mão do eu, abrir mão para que você possa ganhar o que Jesus disse. Quem abre mão vai ganhar. Agora, quem fica aí segurando nessas coisas, vai perder. Que você possa ganhar a sua vida do jeito certo. Que você possa crescer do jeito certo. E qual é o segredo? É fazendo a vontade do Senhor. Não fique só perto de Jesus, não. Diga, Jesus, eu estou aqui e a partir de hoje nós temos uma aliança. Nós temos um compromisso. Eu vou viver para ti. Tudo que eu fizer, eu vou pensar, isso agrada a Deus ou não? Eu sou um servo de Deus, eu não sou frequentador da igreja. Eu não sou da igreja tal e vou lá sem compromisso. Não, eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou igreja do Senhor. Jesus me salvou e eu estou caminhando para o céu. Que esse seja o nosso compromisso diário com o Senhor. Amém, queridos? Fique de pé no nome de Jesus.